águas. E ele dizia assim: a minha alma tem sede de ti. Então, quantas vezes ele viu aquele animal bramando, gemendo, com sede, e não tinha água. E ele entendeu que a alma dele tinha sede de ti. Assim também nós temos sede de ti, Senhor. Vem abrir o nosso entendimento, trazer clareza, revelação. Esses poucos irmãos que aqui estão, vem abrir o nosso entendimento. Nós vamos falar hoje de algo muito importante. Eu já preguei isso aqui, eles já ouviram. Mas abra o nosso entendimento, que cada um entenda aquilo que vamos falar, Senhor. Dependemos totalmente do Teu Espírito. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e abrir lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu não vou ler versículo por versículo, eu vou pegando de cada capítulo os pontos principais, né? Então hoje no capítulo 4 desta carta nós vamos ler 2 versículos, 14 e 15. Vamos trabalhar, quem sabe, 2 sextas-feiras em cima deles. Ou melhor, em cima deles, né? Depois vocês leem os versículos que nós não lemos com calma, né? São coisas simples de entender. Nós vamos ficar nos versículos principais. Então, capítulo 4 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Agora presta atenção. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, se nós formos olhar bem essas cartas de Paulo, esse Novo Testamento, nós vamos encontrar muito isso. Olha, em Cristo, nele, por meio dele, através dele. E nós precisamos entender por que Paulo ele usou tantas vezes este termo, em Cristo. Então, o que significa estar em Cristo? Agora, Paulo diz que através do Evangelho que ele pregou aos Coríntios, através do Evangelho, é que Paulo os gerou em Cristo. Eles foram gerados. O que é uma gestação? O que é gerar? A mulher fica grávida, ela fica 9 meses com aquela criança dentro dela, ela gera aquela criança dentro dela 9 meses, até que um dia aquela criança sai daquele mundo interior do ventre da mãe, e ela entra para esta vida. Então gerar é isso. Então Paulo, através do Evangelho, gerou os coríntios em Cristo. Ele gerou, teve uma gestação, trabalho. Mas como que isso foi feito? Através do Evangelho. Então, nós temos dito que em Cristo, essa palavra em Cristo é um sistema de vida, onde Cristo é o Senhor, o administrador, o Rei, o controlador, a força de todas as coisas. É um reino, não é? Quando nós entendemos em Cristo, significa que eu estou dentro de um sistema de vida, gerenciado, administrado por Cristo, com todos os benefícios que Cristo me dá. É uma outra dimensão. Eu estou numa outra dimensão. Então, quando nós lemos Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, em Cristo, justamente este reino no qual nós somos transportados e postos lá. Então, todo salvo, ele está dentro desse sistema. Ele saiu do sistema do pecado, do cativeiro, da escravidão, foi transportado e posto em Cristo, numa outra dimensão. Ainda que você não entenda bem isso, nós estamos
numa outra dimensão. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê postos em Cristo, no reino do Filho do seu amor. Então todo crente salvo, ele está dentro dessa dimensão chamada em Cristo. Você não vê isso, você não sente isso, mas biblicamente nós estamos nesta dimensão, salvos, guardados pelo poder de Deus. Então, Paulo fala que o meio de se entrar em Cristo é através do Evangelho, é ser gerado pelo Evangelho. A lei não nos gera em Cristo. Todo o Velho Testamento não nos gera em Cristo. Mas é o Evangelho que gera-nos e nos põe em Cristo. Então eu quero recordar com vocês aquela ilustração. Quero usar um texto lá do Velho Testamento. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Para você entender o que é estar em Cristo, né? Vamos utilizar uma figura de Cristo lá no Velho Testamento. Então, Gênesis capítulo 6, vamos ler com calma, e nós vamos ver um tipo de Cristo lá no Velho Testamento, nos dias de Noé. Então, Gênesis 6, 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? Pois este é o que? Carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, o que? Todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, presta atenção, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, olha bem, todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então, todo ser vivente se corrompeu na terra, se estragou. Tudo, até os dias de hoje. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora, deste modo farás. Então Deus aqui vai dar a medida, ele vai dar a medida da arca, e Noé vai construir a arca. Então vamos parar por aqui. Repare bem. Uma condenação está prestes a vir sobre aquela geração. A geração vai ser condenada e destruída. Deus encontra um homem, Noé, que era justo e temente a Deus. Então Deus diz para Noé, traz uma mensagem: Noé, você vai construir uma arca, essa terra está corrompida, e você vai construir uma arca, porque eu vou dar cabo de toda a carne vivente na terra. Então Deus chama Noé, dá um projeto para ele trabalhar, que era a construção da arca. Depois da arca pronta, vem um casal de cada criatura, entra na arca, e quando a arca é cheia com todos esses casais, desde animais, de
mamíferos, tudo. Então, fecha-se a porta e começa o dilúvio. E o dilúvio vem e ele enche toda a terra e dá cabo de toda a carne conforme Deus havia dito que iria acontecer. Agora, Deus criou um refúgio para Noé, era a arca. Então Noé construiu a arca, entrou dentro da arca e a condenação sobre toda aquela geração veio. Então essa arca é um tipo para nós entendermos o que é estar em Cristo. Então presta atenção. Do lado de fora, tudo estava sendo condenado e destruído. Mas quem estava dentro da arca tinha uma proteção de Deus, um cuidado de Deus. O diabo era vivo, estava na terra nesse tempo, era vivo e estava na terra. Mas o diabo não tinha nenhum poder contra ninguém que estivesse dentro da arca. Por quê? Porque a arca era protegida e guardada por Deus. Eles eram, quem estava dentro da arca era intocável. Nenhum mal. O mundo está desabando, toda a carne está sendo condenada. Mas Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca, eles estavam numa outra dimensão. Apesar de estar no meio do problema, no meio da situação, contudo, nenhum mal podia tocar na arca, nenhum mal podia tocar em Noé, na esposa de Noé, nos filhos e nas noras de Noé. Não foram tocados. Por quê? Porque eles estavam dentro da arca. A arca tinha uma proteção de Deus, tinha um cuidado de Deus, tinha um poder de Deus que guardava e nada podia tocar na arca. E fora da arca havia desproteção total, era destruição. Nenhum efeito que teve fora da arca pôde alterar a vida de qualquer um deles que estava dentro da arca, porque Deus preservava a arca. E nada podia ser introduzido. Por mais que o diabo tentasse alguma coisa, o poder dele era inofensivo para tocar em alguém da arca, porque a arca era protegida por Deus. Está claro isso na sua mente? Então, essa arca é um tipo de Cristo que lá no futuro viria. Cristo é a nossa arca. Então, estar em Cristo é justamente isso. Os que estavam dentro da arca eram salvos, intocáveis. Nada poderia atingir aqueles que estavam dentro da arca, porque eles eram guardados pelo poder de Deus. Foi Deus, não foi Noé, que por si mesmo, que teve inspiração de construir uma arca, prevendo alguma coisa. Deus chamou Noé, revelou para ele o que iria fazer, ensinou o caminho que ele tinha que tomar, que era construir uma arca, disse que ele tinha que entrar dentro da arca. Depois de tudo isso pronto, é que a destruição viria. Deus deu a medida da arca, os compartimentos da arca. Deus deu tudo direitinho. Não foi Noé que projetou com a sua própria mente, que projetou que viria um dilúvio. Deus chamou, comunicou, deu um trabalho, até a medida do que ele tinha que fazer, e sabia que ia demorar tempo, esperou Noé concluir tudo. Quando Noé fechou a porta da arca, a condenação veio, mas não tocou em ninguém que estava na arca. Então, a arca é um tipo de Cristo. Nós estamos em Cristo agora. Deus, através do Evangelho, do conhecimento da verdade, nos gerou dentro da arca. Cristo é a nossa arca. Então, repare bem, o mundo todo estava desabando em volta. Mas dentro da arca estava uma paz, uma segurança, era uma outra dimensão. Apesar da arca estar no meio de tudo aquilo, de toda aquela destruição, mas ela não era tocada. Dentro da arca era uma outra dimensão de vida, estava desabando tudo fora. Mas dentro um poder de Deus, um cuidado de Deus em Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então, uma pessoa, quando é salva, ela é tirada do que está acontecendo fora. A destruição, ela é transportada e posta em Cristo, dentro da arca. E ali dentro da arca ela é guardada pelo poder de Deus. Ela não pode ser tocada, porque nenhum poder pode penetrar dentro da arca, porque ela é guardada por Deus. Então isso
é estar em Cristo. A arca, apesar de estar no meio de tudo aquilo, dentro dela vivia uma outra dimensão. Fora destruição, dentro da arca vida, segurança, poder de Deus, Deus cumprindo e guardando aqueles que estavam dentro da arca. Então, a arca é um tipo disso, em Cristo. Então, quando nós somos salvos, Deus não nos põe dentro dessa arca invisível, desse sistema chamado em Cristo. E quando nós entramos nisso, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós pagamos algum preço, fizemos algum sacrifício, fizemos voto, ou fizemos campanha. Nada disso nos põe na arca. É Cristo que nos salva e nos transporta e nos põe dentro da arca. Então nós que somos salvos de verdade, nós estamos em Cristo. Cristo é nossa arca. Aconteça o que acontecer fora, mas os que estão em Cristo são guardados pelo poder de Deus. E como é que eu entro dentro da arca? Quando eu ouço o Evangelho, sou salvo, sou gerado pelo Evangelho em Cristo, dentro da arca. Então quem não é gerado pelo Evangelho, quem não é gerado através de Cristo, ele não está dentro da arca, ele está fora. Então Paulo, através do Evangelho, gerou os coríntios dentro da arca, em Cristo. Então nós, quando ouvimos o Evangelho, cremos no Senhor Jesus Cristo, somos salvos de verdade, fomos gerados por essa mensagem em Cristo, dentro da arca. Então você tem que... Isso é a coisa mais sublime e rica que a gente encontra na Nova Aliança. Então, quando eu descubro que eu estou em Cristo, dentro da arca, aconteça o que acontecer. O mundo estava sendo condenado no tempo de Noé. Noé estava no meio das águas, mas dentro da arca ele estava sendo salvo de toda aquela condenação. O diabo não podia tocar em Noé dentro da arca. Como não nos pode tocar em Cristo? Quando é que vamos acreditar nisso? O Evangelho é uma coisa tão poderosa, tão protetora, tão gigantesca, tão grande, mas parece que as pessoas não entendem o Evangelho. O diabo não podia fazer nada contra a vida de Noé e não podia tocar nele, porque ele estava dentro da arca. Nós também estamos em Cristo. O inimigo não pode tocar na nossa vida. Não é porque Noé era santinho, bonzinho, que o inimigo não, ou então Noé tampou todas as brechas que o inimigo não podia tocar nele. É porque Deus guardava ele dentro da arca. Mesma coisa, nós estamos em Cristo agora, nessa dimensão invisível, neste reino do Filho do amor de Deus, guardados e salvos pelo poder de Deus. E como é que eu entro nisso? É o conhecimento do Evangelho que nos gera dentro dessa dimensão. Então, você tem que andar confiante, seguro, com entendimento. Você está na arca, está em Cristo. Você é guardado pelo poder de Deus, está seguro, está salvo. O maligno não pode tocar nesta nova criatura que está dentro da arca, que é Cristo. Acredita nisso ou não? Então, todo mundo foi condenado. Mas Noé venceu tudo aquilo que destruiu o mundo. Ele não foi destruído junto com o mundo. Por quê? Porque ele estava em Cristo, na arca. E a arca o preservou de todo aquele mal. Não adianta eu fazer uma arquinha de madeira assim, ungir, dizer que é ungida, porque você vê as pessoas fazendo isso. Não, não tem nada a ver. Isso aí é feitiçaria evangélica. Não adianta fazer uma arquinha de madeira, dar na igreja, dizer que é ungida. Não, tudo isso é besteira. Tudo isso é fetiches. Quem não conhece o que é estar em Cristo, acredita em coisinha feita pelas mãos do homem e diz que é ungido. Mas nós estamos dentro da arca. A arca hoje para nós é Cristo. E nós somos gerados em Cristo como? Como? Através do Evangelho. Então, você lembra quando você começou a entender o Evangelho? Você já poderia ser da igreja, fazia um montão de coisas, mas quando você começou a entender o Evangelho, você entrou numa outra dimensão. O véu caiu, foi salvo. Parece que você se tornou
nasceu de novo, quando entendeu o Evangelho. Mas e aí na igreja? Ouvi um montão de coisas do Velho Testamento. Mas quando você entrou na arca, tudo mudou. Então você tem que andar por essa fé. Você não tem que andar mais com medo do diabo, medo disso, medo daquilo, como uma boa parte da igreja anda. Porque ela não sabe o que é estar em Cristo. Você tem que andar corajoso. Eu estou em Cristo. Estou na arca, guardado pelo poder de Deus. Diante de toda e qualquer situação da sua vida, você tem que viver pela fé nessas informações que o Evangelho traz. Ter fé não é essa fé humana, mesquinha, que a pessoa quer ter só para resolver problemas. Isso é fé humana, fé mesquinha. Isso não é viver pela fé como a Bíblia diz. Essa fé humana, é interesseira, é uma fé que quer Deus só para satisfazer o que lhe interessa. Isso não é a fé bíblica. Andar pela fé é você entender a promessa da nova aliança e viver crendo nela, seguindo a Cristo, crendo naquilo que Ele prometeu na nova aliança. Às vezes não nos interessa muitas coisas, não vai satisfazer todas as nossas exigências andar por essa fé bíblica, mas é o que Deus propôs para que andemos, pela fé nas informações do Evangelho. Não é essa fé humana que quer um Deus que é garçom, que Ele vai dar ordem, me dá isso, me dá aquilo, me dá essa bebida, me dá aquilo, eu mando, eu exijo, eu tomo posse, eu determino, eu decreto. Não é isso, isso é coisa humana, não é a fé evangélica. A fé evangélica é eu viver crendo no que o Evangelho me mostra, obedecendo ao Evangelho, obedecendo a Deus de acordo com o Evangelho. Está claro isso? Então ali dentro da arca, presta atenção, Noé teve comida, ninguém ficou doente lá dentro da arca, ninguém morreu dentro da arca, os animais foram guardados ali dentro da arca, eles tinham sustento dentro da arca, eles passaram por toda aquela destruição, mas eles não foram destruídos, e Deus continuou o mundo através daqueles que estavam dentro da arca, tá? Então vamos... Olha, queridos, eu enxergo isso mais claramente, mas eu não sei até onde você está vendo, que é estar na arca, né, em Cristo. Então, vamos ver algumas coisas que Paulo mostra. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 14, para começarmos a trabalhar nessa mentalidade. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos gerados em Cristo, dentro dessa dimensão. É um mistério isso. Mas nós estamos em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Então, olha o versículo 14 que Paulo fala. Graças, porém, a Deus. Paulo não está assim com o coração gelado, desanimado. Acho que Paulo está numa grande euforia. Ele sabe o que está dizendo. Então ele deve estar assim. Graças, porém, a Deus, com muita expressão, com louvor, com alegria. E o que ocasiona isso nele? Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Olha para Noé. Noé triunfou sobre toda aquela destruição que aconteceu na velha aliança. Noé triunfou. Nada daquilo venceu. Todos os demais povos foram destruídos e aniquilados. Mas Noé triunfou sobre tudo aquilo. Então Paulo traz agora. Graças, porém, a Deus que em Cristo, na arca onde nós estamos, Ele sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Então, meu irmão, às vezes eu penso assim, você quer ter vitória, faça isso, faça aquilo. Mas em Cristo, onde nós estamos, Deus sempre nos conduzirá em triunfo, triunfo contra o diabo, triunfo sobre a condenação eterna, triunfo contra o mal, triunfo contra as prisões. Nós estamos em Cristo.
E em Cristo, nessa arca, nessa dimensão, Deus sempre nos conduz em triunfo. Você pode passar por o que for na sua vida. Pode passar, crente fica doente, o corpo do crente enfraquece. Enfraquece não é demônio, ele vai ficar velho, esse corpo é corpo da corrupção. O crente pode ficar desempregado. Nós temos um país de terceiro mundo que fica desempregado, existe crente desempregado e não é o diabo, não é maldição. É a situação econômica e política do país. Crente pode chutar, bater o dedinho no pé da mesa e sentir dor? Pode. O carro do crente pode estragar o motor? Pode. Não é o diabo, é coisas comuns que acontecem. Mas, meus irmãos, nós estamos em Cristo. E em Cristo nós sempre vamos ser... Não sou eu que me levo ao triunfo. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Até sobre a morte Deus nos conduz em triunfo. Porque se esse corpo morrer, nós já temos a vida eterna aqui dentro de nós. A morte não tem domínio sobre nós para condenação. Vocês estão entendendo? O diabo pode fazer o que for. Nós estamos em Cristo e em Cristo nós triunfamos sobre o diabo, porque na cruz o diabo foi despojado e destruído. Nós estamos em Cristo. Agora, quem não está em Cristo, isso aqui não vale. Quem não é salvo, isso aqui não tem valor nenhum. Ele está na mão do diabo, está perdido, está no mundo, está arrasado. Mas quem é salvo está em Cristo, vai triunfar sobre tudo. E a morte, pastor? Cristo morreu, ressuscitou, quebrou o poder da morte. Você em Cristo vai triunfar. A morte tem poder sobre a tua carne, mas você não é condenado, você é salvo. Nem isso a morte tem domínio sobre você. Porque Cristo dominou a morte, venceu a morte ressuscitando. Então acontece o que aconteceu, pastor, eu estou apertado financeiramente, mas eu te digo, em Cristo, Deus vai te conduzir em triunfo. Pastor, eu estou sentindo as juntas meia desgastadas. Tudo bem. Seu corpo, ele vai envelhecer e vai morrer. Não tem como. Mas em Cristo, Deus te conduz em triunfo. Ah, pastor, me deu uma dor de barriga. Tudo bem. Eu também sinto dor de barriga. Qualquer um sente. Mas em Cristo, nós sempre somos conduzidos em triunfo. O problema é que foi posto na mentalidade do crente, que o crente não existe problema, esse evangelho falso. O crente tem que ser cabeça, não cauda, ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que morar num palacete, ele tem que ter carro de 80 mil, ele tem que viver com o bolso cheio do dinheiro. Esse falso evangelho mostra uma falsa realidade. Então o crente pobre, o crente que tem salário apertado, o crente que não tem casa própria, é maldito diante desse evangelho, porque ele não é rico. Então foi posto na cabeça de muitos que o crente realmente ele tem que ser rico, ele tem que ser top, ele tem que ter o melhor carro, a melhor casa. A liderança tem, mas vai ver dentro da igreja, a liderança dos que exploram, né? Vai ver dentro da igreja se todo mundo é assim. Não é. Não é, entende? Então, foi posto na mente deles que ser crente é isso. Eu nunca perco emprego, eu sou sempre o chefe, eu sou sempre cabeça, eu não tenho que obedecer nada, a minha casa é a melhor, o meu carro é o melhor, a minha comida é o melhor, tudo eu. Isso não, Jesus, quando nasceu, não tinha onde... Foi nascer num estábulo, foi posto numa manjedoura, e era Jesus Cristo. Entrou lá na cidade de Jerusalém montado num jumentinho emprestado, que nem dele era. Não é? Jamais um rei montaria num animal de carga, num jumento. Mas Jesus entrou no jumentinho e era rei. Quando ele entrou naquela cidade, queriam cobrar impostos. Ele não tinha R$1 no bolso. Mandou Pedro jogar um anzol que tinha uma estáter na boca de um peixe. E aquilo ali pagava imposto por ele. Ele foi próspero, não foi? Mas quando foi participar da Páscoa, que se tornou a ceia, ele não tinha um cenáculo, não tinha um lugar próprio para reunir. Pediu emprestado um cenáculo para poder participar da última Páscoa com os discípulos. E era vergonha isso? Era maldição? Não era.
Não tinha nenhum túmulo. José de Arimateia que teve que arrumar um túmulo para pôr o corpo dele. Vocês estão entendendo isso ou não? E ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Deus em forma de homem. Então, nós enfrentamos a vida comum que qualquer um enfrenta, porém nós estamos em Cristo. Não somos condenados e Deus vai nos conduzir em triunfo. Assim como Noé triunfou sobre tudo no tempo dele. Não por moto próprio, porque ele estava na arca, assim nós estamos em Cristo. E Deus vai nos conduzir em triunfo. Então, com muito dinheiro ou pouco dinheiro, nós vamos triunfar sobre o mal, sobre o pecado, sobre o diabo, porque nós estamos em Cristo. Pode passar aperto, dificuldade, luta, vir algum sofrimento, mas nós estamos em Cristo, nós vamos suportar e nós vamos triunfar porque nós estamos em Cristo. Ele que nos conduz em triunfo, não é o meu esforço. O que o Noé fez depois que as águas inundou tudo? Ele ficou se debatendo, lutando, ficou quieto ali, ó. Só tinha que esperar Deus cumprir a palavra dele. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos ver algumas coisas sobre isso ali. Vamos lá, Efésios capítulo 2, vamos lá para Efésios. Para vocês se localizando em Cristo, né? Efésios capítulo 2. Nós vamos ler ali o versículo Efésios 2, 10. Primeiro ele diz no versículo 8, olha lá. Porque pela graça sois salvos, é de graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha lá. Pois somos feitura dele, ele nos fez. Olha lá, criados em Cristo, nós somos criados em Cristo. Então quando eu nasci de novo, eu nasci do Espírito, eu fui criado nessa dimensão, criado em Cristo. Nós somos criados dentro dessa arca, em Cristo. Criados em Cristo para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos criados. Quando nós nascemos de novo no Espírito, já nascemos na arca, nessa dimensão. Em Cristo, fomos postos ali dentro, gerados em Cristo. Entende isso ou não? Estão com dúvida? Fomos gerados nessa dimensão. Ele nos gerou em Cristo. Então a nova criatura, ela está em Cristo. O novo homem, esse homem interior, esse homem nascido de novo, ele está em Cristo, gerado em Cristo. Agora, segundo aos Coríntios, vamos lá, volta um pouquinho. Aquele 5,17, segundo aos Coríntios 5,17. Então só a nova criação está em Cristo. Quem não nasceu de novo não está nessa dimensão ainda. Então o que diz 2 Coríntios 5,17? Olha lá. Vamos ler desde o 14, vai. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Quem morreu por todos? Jesus. Logo todos morreram. Ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para quem nós vamos viver? Mais para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conheçamos deste modo, conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criatura, nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, na arca, é uma nova criação. Então Deus, a primeira criação falhou através do primeiro Adão, foi condenada, está contaminada e destruída. Mas Cristo é o segundo Adão.
Então, se eu estou em Cristo, eu sou a nova criação. Deus começou uma nova criação. A primeira já falhou. Mas a nova criação começa com o segundo Adão, em Cristo, que é Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. É isso que você tem que dizer para você. Você não é mais aquela criatura escravizada pelo pecado, dominada pelo diabo, cega, sofredora, presa. Você é uma criatura nova em Cristo. As coisas velhas, o seu passado, tudo que te prendia, o que te condenava, o que te escravizava, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa é a verdade de quem está em Cristo. Então, dentro da arca que é Cristo, só habita ali a nova criação. Então, quem não nasceu de novo não vê o reino e não entra no reino de Deus. Não entra em Cristo, não tem como. Então, a importância do indivíduo nascer de novo. Agora, o que faz a pessoa nascer de novo? Conhecimento do Evangelho que nos gera em Cristo. Não é prometer para elas que as necessidades delas vão ser supridas. Mas é mostrar o Evangelho. E quando ela crê no Evangelho, ela é gerada em Cristo. É a nova criação. Essa nova criação é livre. São os filhos de Deus. Não estão debaixo de maldição. Não estão na mão do diabo. Não estão mais debaixo de condenação. Não são escravos, são libertos. O Filho nos libertou. Nos transportou. O Evangelho é uma coisa poderosa. Quando eu entendo isso, acabou. Não ando mais debaixo de medo. Não ando mais acovardado, sabe? Atemorizado com um monte de coisa, preocupado. Medo do diabo o tempo todo, medo disso, medo daquilo, é o demônio, é o inimigo, é a maldição, cuidado, é as ameaças. Não, eu estou em Cristo, eu estou em paz, estou livre de tudo isso, guardado pelo poder de Deus. A nova criação não é escrava, ela é livre. Você acredita nisso? De todo o coração? Quer fazer alguma pergunta a respeito? Ficou claro o exemplo da arca, está dentro dela, tudo está desabando. Mas quem está dentro dela está guardado pelo poder de Deus até o fim. E assim, versículo 17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Começou, ela está em Cristo, começou tudo novo dentro dela. Na vida dela, nessa dimensão em Cristo, as coisas velhas se passavam, as coisas antigas se passaram, tudo se fez o quê? Novo, mas só para quem está em Cristo. Então, uma pessoa que não crê em Cristo, não entrou no Evangelho, está perdida, isso não vale nada para ela. Ela não vai entender, ela não está em Cristo. O diabo escraviza a vida dela, a idolatria escraviza, ela está perdida. Mas se ela crer, ela sai de lá e vem para cá. Aqui ela é uma nova criatura. Está liberta. O povo precisa ser ensinado que Cristo os libertou. O povo precisa ser ensinado o Evangelho, que Cristo já resolveu o problema, já os libertou. Isso faz bem para a igreja, isso alegra o coração. O indivíduo preso, crer e entender que ele já é livre em Cristo, é a coisa mais linda que existe. Então os que estão em Cristo são o quê? Nova criação, né? Agora vamos lá para Romanos. É isso que está tão claro aqui na nossa mente, mas difícil às vezes de estar vivo no coração de muitos. Olha que Paulo fala. Agora, é o presente, é agora. O que é, Paulo? Agora, pois, Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Há do verbo haver, do verbo existir. Agora nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão na arca. Para os que estão em Cristo Jesus. Então agora, aqueles que estão em Cristo, olha a dimensão em Cristo, olha a arca. Não, essas pessoas não são mais condenadas. Jesus as salvou, libertou todas elas da condenação. Não pesa mais uma sentença condenatória sobre aquele que está em Cristo. Assim como o mundo estava sendo condenado, Noé está dentro da arca, a sentença que veio para o mundo não pode fazer nada com Noé. Por quê? Porque ele estava onde? Na arca. Então,
aconteça o que acontecer no mundo, nós estamos em Cristo, nós não estamos mais debaixo de condenação. Não somos mais condenados. Acredita nisso? Porque Cristo foi condenado no nosso lugar e Deus nos pôs aonde? Em Cristo. Então nós não somos mais condenados. Não tem mais sentença. Eu não vou ficar quebrando, desfazendo sentença. Não há mais sentença sobre nós. A sentença que havia, Cristo desfez na cruz, o escrito de dívida. Então agora não há mais condenação. Então ande assim, né? Antigamente eu andava assim: ai meu Deus, não posso fazer isso porque, ai meu Deus, ai, nossa, eu errei, ai, Deus se afastou de mim. Vivia num conflito diário. Não entendia a natureza terrena, vivia me condenando o tempo todo. Quantas vezes eu parava no começo e não entendia: Deus perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí antes de dormir tinha uma lista para pedir perdão. Todo dia eu me sentia condenado. E às vezes terminava de orar pedindo perdão, parecia que estava devendo alguma coisa ainda e não dormia em paz. Mas Deus em Cristo nos perdoou para sempre. Não estamos mais debaixo de condenação, não pesa na minha cabeça nem na sua nenhuma sentença. Cristo removeu a sentença na cruz. Ah, pastor, quer dizer então que eu posso andar à vontade? Não, tome cuidado com a carne é inimiga. A carne é tua própria inimiga, inimiga das coisas de Deus. Nós vamos falar isso domingo. Então toma muito cuidado para não deixar sua carne solta. Porque se você deixar sua carne solta, você vai fazer um montão de coisa que desagrada você, desagrada quem está ao seu redor, desagrada a Deus. Não é? Mas eu não estou debaixo de condenação e não vou estar nunca mais. Por quê? Porque eu estou em Cristo agora. E quem está em Cristo não está mais debaixo de condenação. Olha o versículo seguinte. Porque a lei do Espírito da vida, onde está a lei do Espírito da vida? Está em Cristo. Do que essa lei do Espírito da vida me livrou? Me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa vida que entrou em mim, que vem pelo Espírito da vida em Cristo, uma coisa nova entrou em mim. Uma outra lei me libertou da lei do pecado, da lei da morte. Eu fui liberto dessa lei que me matava e me condenava. Fui liberto, você foi liberto. Foi ou não foi? Isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade. Isso aqui precisa ser pregado muito. Ensinado muito. Essa turma que está na mídia tinha que expor essas coisas para as pessoas diariamente. Para levar essa liberdade do Evangelho a elas o tempo todo. Isso que é uma mensagem poderosa. Agora, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Uma outra lei, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei da condenação, do pecado e da morte. E onde está essa lei da vida? Está em Cristo. Então nós estamos em Cristo, a nossa arca atual é Cristo. Deus nos transportou, nos pôs em Cristo. Nós estamos nessa dimensão em Cristo. Viva isso, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que é o poder de Deus. Então não ande com medo, não ande expulsando o demônio de você. Não ande amarrado, não ande supersticioso, está amarrado. Sai demônio disso, sai o tempo todo gritando para demônio. Não, você está em Cristo. Está em Cristo, não há mais condenação, a lei da vida entrou em você. As coisas do diabo são inofensivas para quem está em Cristo. Agora, se eu não sei isso, eu sou supersticioso. O supersticioso, hoje é sexta-feira 13, não é? O supersticioso está assim, hoje é sexta-feira 13. Ele deve estar jogando salzinho grosso, orado, lá na casa dele, ou na casa do vizinho, né? Se o crente supersticioso, se tinha lá um pintor assim, iria vindo, opa, não vou passar debaixo da escada, porque ainda ele é supersticioso. Se ele vê um gatinho preto, vai falar, tá amarrado, Satanás. Porque ele viu um gato preto na sexta-feira. Essa vizinha tem um gato preto, então ele vai jogar óleo na casa dela, porque ele toda hora vai ver o gato preto.
O crente supersticioso está assim, estão fazendo muita macumba hoje porque é sexta-feira 13. Eu vou lá no culto da tiramandinga de sexta-feira. Porque sexta-feira 13 todo macumbeiro faz macumba. Então eu vou lá para fechar meu corpo. Porque hoje é o dia que os pastores falam assim, você que quer fechar o seu corpo. Você já viu isso na igreja evangélica? Já. Não tem campanha fecha corpo em certas igrejas aí? Então hoje o crente supersticioso está com medo. Hoje ele vai passar na minha igreja, vai ver uma velhinha acesa, vai correr para o outro lado de medo, porque ele acredita que essas coisas têm poder sobre a vida dele ainda. É que isso vai para a internet, eu preciso falar assim, eu sei que vocês já sabem disso, né? Então o crente supersticioso hoje lá na igreja deve estar aquele corredor de sal grosso, uma porta de madeira, eles estão tudo gritando lá o tempo todo, com medo, né? Mas quem está em Cristo até esquece que é sexta-feira 13. Eu lembrei, não sei nem como, porque ontem foi a abertura da Copa, dia 12, né? Então, vocês estão entendendo, queridos? Nós estamos em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação. A nossa arca hoje é Cristo. Sim ou não? E com relação à libertação, então vamos lá. Romanos, está em Romanos, né? Agora vamos trabalhar em Romanos. Romanos 3, 24. Vamos ler desde o 21. Romanos 3, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus que a própria lei testemunhava. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo. Então o que é a redenção? É o fim do cativeiro, da mão do diabo, o fim do cativeiro do pecado, fim da escravidão, fim das cadeias. Aonde está a redenção? Eu vejo o crente assim, você precisa ser liberto, sai, e põe a mão na cabeça, joga ele no chão, dá esse show todo. Mas a redenção está em Cristo. Se ele está em Cristo, ele é redimido, acabou o cativeiro da vida dele para sempre. Onde está a redenção? A redenção está em Cristo, dentro da arca. Vocês estão entendendo ou não? Então o crente precisa acreditar que ele é liberto, meus irmãos. O crente precisa acreditar no Salvador que os resgatou, que o comprou com seu próprio sangue, que os libertou. Ele fala que acredita em Jesus, mas não acredita que Jesus já o libertou, não consegue crer. Que Jesus fraco é esse que me salva e me deixa escravizado? Então eu não posso confiar que Ele é Deus. Como é que ele fala que é meu Salvador e me deixa na mão do diabo? Então ele é fraco demais perto do diabo. Mas não é, ele me libertou mesmo. O crente precisa crer que ele já foi liberto, ele está em Cristo, ele tem a redenção. Já tem. Onde está a redenção? Em Cristo. Então se ele entrou na arca, nasceu de novo, foi gerado em Cristo pelo Evangelho, ele é um redimido, ele é livre. Então imagine aquele crente que entende isso da noite para o dia. Nossa, eu estava buscando uma libertação. Eu estava quebrando uma maldição. Eu estava numa guerra enfronhada contra o diabo. Eu estava me vendo preso. Agora eu creio que Cristo me libertou. A mente dele muda. Ele entra na fé evangélica. Ele vai se ver livre de tudo na hora, sem medo de nada. Você é livre. Agora você fez alguma coisa para merecer isso? Não. Cristo te libertou. Ele já fez na cruz. Então isso precisa ser pregado. Você já é livre. Aquela pessoa que está ali amargurada, temerosa, ferida na alma, se sentindo preso. Aquele que morreu alguém na família, ele está com as entranhas doloridas.
Aquele que está começando agora na igreja, que veio de uma vida escravizada, ele precisa saber, Jesus te libertou, você é livre, é livre. Precisa saber, precisa pregar o evangelho para ele. E quando ele acredita, é um minuto para ele se apossar da liberdade. É um minuto. Agora aquele que não crê nisso, estou preso, eu estou enfeitiçado, eu estou amaldiçoado, eu estou com medo, tem um demônio ao redor de mim gritando, eu vou passar um olho na porta. Ele vive assim, a vida supersticioso a vida inteira. Não conhece o que Cristo fez na cruz e que ele está em Cristo. Então a redenção está onde? Então se eu sair das trevas, fui transportado, posto no reino, estou em Cristo, então Cristo cumpriu a redenção na minha vida. Eu tinha que andar por fé, sou um redimido, sou livre. Não entendo muito isso, talvez minha cabeça não entende muito isso, mas o meu coração crê, e conforme eu creio, se manifesta essa liberdade na minha vida. Isso é viver pela fé do evangelho. Efésios, vamos lá para Efésios de novo. Efésios capítulo 1. Não vou ler o 3 de tanto que eu já li, vou ler o 4, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, nós somos escolhidos em Cristo. Olha, repare bem, Cristo não havia vindo nesta terra, não havia nascido de mulher, ele ainda não tinha um corpo humano, o verbo não tinha se encarnado ainda, tudo isso lá no futuro iria acontecer. Mas olha a onisciência de Deus. Ele nos viu antes que tudo isso existisse. Olha lá. E nos escolheu assim como nos escolheu nele, em Cristo. Quando você foi escolhido? Antes da fundação do mundo. Antes que você existisse. Antes que ele fizesse o planeta Terra e fundasse o mundo. Deus, na sua presciência, sabe de tudo e te escolheu antes que você existisse. Acredita nisso? Não está escrito isso aqui? Agora tem um mundo de gente que não acredita nisso. Ele pensa que é na força do braço que ele vai ser escolhido por Deus. Não, porque eu jejuei, porque eu subi no monte, porque eu andei no caminho estreito, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Então Deus me chamou, me escolheu por mérito. Não é mérito. Antes da fundação do mundo. Você pensa que você está aqui hoje por acaso? Hein, Walter? Ele está conversando com o Walter, até que ele falou que aconteceu uma série de coisas na vida dele, até que ele entendeu o evangelho. Eu falei para ele, você não está aqui por acaso. Foi chamado por Deus. Isso é ser chamado por Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, olha lá, por meio de Jesus Cristo, nada fora de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça. Então você foi chamado, escolhido para louvar a glória da graça de Deus, exaltar, alegrar, exaltar, louvar a Deus por sua graça. Olha lá. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu de graça, gratuitamente em quem? Em Cristo, no amado, no qual, nele, nós temos a redenção. Acabou o cativeiro, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados e a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nele, em Cristo, no qual nós temos a redenção pelo sangue. Então, meu irmão, você é livre, meu irmão. Nós temos uma alma defeituosa, nós temos uma personalidade defeituosa. Nós falhamos, nós nos irritamos, somos defeituosos.
Mas você é livre. Você está em Cristo, está na arca. Você tem o quê? A redenção aonde? Em Cristo. É fim de cativeiro. Não ora assim, não. Ó, Deus me liberta disso. Você tem que orar assim: Deus, obrigado. Em Cristo o Senhor já me libertou. Eu tomo posse dessa verdade pela fé. Isso é tomar posse da verdade. Né? É o quê? Eu vou fazer uma campanha de libertação? Pelo amor de Deus, estou em Cristo. Ele já me redimiu e me libertou. Graças a Deus, vou adorá-lo. Vou agradecer, chorar de alegria nos pés dele, porque ele já fez isso por mim. Temos a redenção pelo seu sangue. Está claro isso, queridos? E a vida eterna? Olha lá, vamos lá, Romanos 6, volta lá para Romanos. Romanos 6, 23, aquele versículo que a maioria fala só para o perdido, né? Mas nós temos que falar para o crente. O 6, 23 diz assim, ó, vamos ler o 22 também. Romanos 6, 22, olha lá. Agora, porém, libertados do pecado. O que é pecado aqui? Não são os pecados, é do sistema de destruição, essa coisa chamada pecado. Olha o que ele fala. Agora, porém, libertados do pecado. Já fomos libertados do sistema. Transformados em servos de Deus. Você foi transformados em servos de Deus, pelo próprio Deus. Tem o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado, o que o pecado traz como pagamento? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, olha o dom de graça de Deus, é a vida eterna aonde? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aonde está a vida eterna? A vida eterna está em Cristo. Então se eu estou em Cristo na arca, eu tenho a vida eterna em Cristo. Já tenho agora, está claro isso? Então onde está a vida eterna? Em Cristo. Fora de Cristo, na lei, não dá. Vocês entendem isso, queridos? Na lei não está, está em Cristo. Então só tem a vida eterna naqueles que estão na arca, em Cristo. Está claro isso na sua mente? Quer perguntar alguma coisa? Sim, eu vou chegar nisso aí. Ela falou assim, então nessa dimensão se encaixa essa parte assentada nas regiões celestiais? Sim, encaixa. Vamos lá voltar para Efésios, é o que eu ia ler agora. Ela perguntou antes. Então, repare bem a tua posição espiritual. Repare bem. Eu estou a vida eterna em Cristo. Vamos ler esse Efésios 2 aí que ela está falando, depois a gente continua. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo... Vamos ler desde o versículo 5. Ó. Como nós estávamos mortos em nossos delitos, estando nós mortos em nossos delitos, ela nos deu vida. Onde que ele nos dá vida? E com Cristo, ela, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, ela nos ressuscitou, ela, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então presta atenção. Onde Cristo está sentado agora? Lá nas regiões celestiais. Então nós fomos ressuscitados com Cristo, nascemos de novo. E nós, olha a nossa autoridade, a nossa posição, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, em Cristo. Então o diabo olha para nós e sabe que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Ele sabe que não pode com a igreja, não pode tocar na igreja, e a igreja tem autoridade sobre ele. Não é só um pastor que é ungido, que tem autoridade sobre o diabo. Qualquer crente comum tem. Não é só um pastor que tem oração forte, que vai resolver o problema. Qualquer crente que sabe que está em Cristo tem. Qualquer um. Não tem esse negócio de especiais. O homem se faz. Principalmente no meio pentecostal. Esse é o vaso, aquela é o vaso. Esse é o ungido de Deus. Esse é o melhor. Então ele manda na vida de todo mundo, revela e domina. Melhor são todos, ungidos são todos. No reino de Deus é assim.
No Evangelho é assim. Não tem essas pessoas melhores. Só eles sabem tudo, Deus só fala com eles e eles dominam a mente de todo mundo. Não, Deus fala com todos em Cristo. Então, qual é a nossa posição? Muito elevada. Eu estou, você está, nós estamos assentados nessa dimensão, nessas regiões celestiais em Cristo, acima de todo o poder do diabo, acima de tudo, acredita ou não? Essa é a posição da igreja. A igreja é corpo de Cristo. Como o cabeça, que é Cristo, é tão poderoso e o corpo é fracassado e entregue na mão do diabo. Então não é evangelho isso. Se a cabeça é poderosa, a cabeça domina todo o corpo. Como que o corpo está num fracasso total? Não está. Então a sua posição agora é assentado nos lugares celestiais em Cristo, ressuscitado com Cristo e assentado nas regiões celestiais em Cristo. E o diabo nessa está lá embaixo, meu irmão, fracassado. Não pode fazer nada com quem está em Cristo. Você acredita nisso? Então o demônio não quer que o crente veja isso. A batalha contra o diabo é verdade e mentira, não é grito. É verdade e mentira. Quanto mais mentira ele se introduzir na igreja para o crente acreditar, mais vantagem ele tem. Então isso aqui é verdade. Gostaria muito que esse pessoal que trabalha com libertação lesse isso e explicasse essa autoridade que qualquer um tem para toda a igreja dele. Nunca vai ler isso. Talvez nem ele crê nisso. Talvez nem ele acredita nisso. Assentado nos lugares celestiais, olha como isso é grande. Acima de todo poder, de toda autoridade, de todo domínio. É o máximo isso aqui. Agora em Cristo, dentro da arca onde nós estamos. E o que nos põe dentro da arca? Paulo gerou os coríntios como? Pelo Evangelho. É o Evangelho. Isso é Evangelho. Quem lá no Velho Testamento entendeu? Será que Davi entendeu? Assentado nas regiões celestiais em Cristo? Nunca! Salomão, será que entendeu isso? Ele nem soube disso. E Isaías, será que Isaías teve uma visão de estar assentado nas regiões celestiais com Cristo? Não tem registro disso em Isaías. E Elias, que foi num carro de fogo para o céu, será que ele entendeu que está sentado nas regiões celestiais? Elias pediu para Deus tirar a vida dele, estava com depressão. Elias não viu isso, porque isso aqui era um mistério que estava oculto daquela geração, mas foi revelado a nós agora, igreja, através de Paulo. Vocês estão entendendo isso, não? E Josué, será que Josué entendeu isso? Josué viveu, tinha que tomar posse de uma terra terrena, teve que lutar a espada, matar milhares, sofrer baixa, lutar fisicamente, e mesmo assim não tomou posse de toda a terra. Será que ele entendeu o que era estar sentado nas regiões celestiais em Cristo? Não entendeu nada, ele nem conheceu essas coisas. A velha aliança não mostrou nada disso. Mas na nova aliança, no Evangelho, Cristo nos mostra isso. Eu faço essas perguntas para você pensar, e depois vai para a internet, muita gente lá vai pensar. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, sim ou não? Onde estão todas as bênçãos? Estamos aqui em Efésios, olha. Às vezes as pessoas pensam que só bênçãos é aqui na terra, mas lá nas regiões celestiais, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Olha lá, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual aonde? Onde está toda essa herança que Deus nos deu? Não está aqui na terra. Está nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo que nós precisamos, meu irmão, acredite. Às vezes nós somos inquietos, às vezes os reais estão apertados, a gente fica inquieto, não pode comprar certas coisas, né? Fica apertadinho aqui, apertadinho ali, e gasta uma coisinha a mais com uma emergência, passa um aperto, um sufoco, né?
E vem aquela coisa enganosa, parece que Deus te mandou. Não, não, meus irmãos, você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só que essas bênçãos estão lá, nas regiões celestiais. Não é uma questão de ter terra ou não aqui na terra. Vocês estão entendendo ou não? Aqui Deus pode nos dar coisas grandes ou pequenas ou no meio. Ele pode. Mas nas regiões celestiais nós temos tudo. Já foi dado tudo. Sim ou não? Tudo. A bênção é completa. Onde estão todas essas bênçãos? Na arca. Dentro da arca Noé não tinha comida? Tinha. Ele não teve toda a preservação de Deus? Teve, o diabo tocou ele lá, não tocou, aconteceu algum mal com ele? Nenhum. Então nós temos todas essas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Dentro da arca, a nossa arca hoje é Cristo. Sim ou não? E as necessidades? Vamos lá, Filipenses 4. Eu já passei muito aperto financeiro e ainda passo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu vivo esse versículo aqui. Filipenses, aquele 4, né? Que você já sabe. 19, mas vamos ver por que Paulo fala essa palavra aqui antes, olha. Então, Paulo começa no versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, presta atenção. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O que também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Então Paulo era pobre nesse momento que ele está aqui? Era. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo estava debaixo de maldição, porque ele está afirmando que ele estava passando por pobreza. Mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto em fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Então, Paulo fala agora, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele teve fartura, ele teve riqueza, ele teve pobreza. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, mesmo na pobreza. Então ele dizia, eu posso tudo nele, ele me dá poder para ser feliz e alegre na pobreza. As pessoas só falam assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas não querem passar o que Paulo passou antes. Continuando. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, então o Evangelho teve início, olha lá, Paulo fala, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então essa igreja dos Filipenses, uma igreja que mandou ofertas para Paulo, ajudou Paulo financeiramente. Uma igreja generosa, né? Coração bom, que associou a necessidade de Paulo e mandou recursos para ele. E ele fala assim no versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então Epafrodito levou esses recursos, passou eles para Paulo, Paulo os recebeu como um aroma suave. Então era uma igreja generosa, que ajudou Paulo algumas vezes mandando recursos financeiros para Paulo, porque Paulo estava em pobreza, em aperto, em tribulação. Então Paulo, depois que ele faz essa dissertação, então ele lança essa palavra para quem? Para quem é generoso. Ele fala assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, olha lá, vai suprir em Cristo, cada uma das vossas necessidades. Então eles estavam em Cristo. Eles ajudaram Paulo financeiramente, então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que
Já que vocês fizeram isso, então veio essa palavra: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, dentro da arca Noé não passou necessidade alguma. Então acredite nisso. Por menos que você tenha, Deus vai suprir as suas necessidades. Tenha sabedoria, seja inteligente, seja generoso. Deus vai cuidar de você. Ele vai suprir as suas necessidades. Onde? Em Cristo. Agora, fora de Cristo, meu irmão, as pessoas não vão saber nem viver com o que tem. Elas vão estourar os cartões dela, elas vão estourar os seus créditos, vão ficar devendo, elas vão receber o pagamento já sem nada na mão, porque gastaram tudo adiantado. Nunca faça isso. Você não pode gastar o que você não recebeu. Como uma pessoa pode gastar o que não tem nas mãos? Se você não tem disciplina, não tenha cartão de crédito, senão você vai se estourar, vai ficar devendo, vai gastar o que não tem. Tem muito crente que não dá uma oferta para a igreja. Sabe por quê? Porque o cartão de crédito é o devorador, não é o diabo, é o cartão de crédito dele. Ele gasta tudo que tem, quando recebe só tem que pagar. Não é sábio, é melhor não ter do que ter com dinheiro de banco e está devendo, que gastou que você não tinha. É melhor não ter roupa nova, não trocar de carro, não ter televisão de plasma, não ter celular de 700, 800 reais. Não ter do que você gastar, pegar um dinheiro do banco emprestado, comprar tudo isso para satisfazer a sua carne e está devendo, comprou com dinheiro emprestado. Não faça isso. É aposentado, não caia nesses empréstimos de aposentado. Vai pagar uma nota, foi lá, é aposentado, fez empréstimo, vai ver quanto é duro todo mês, eles já descontam no teu pagamento na hora, você não tem nem chance de ver o dinheiro. Por isso que eles estão chamando os aposentados. Você foi fazer esse empréstimo de aposentado, vou brincar com você, faz assim, ó, tá ferrado. Pode deixar isso aí registrado, tá ferrado. Gastou o que não tinha. Agora vai demorar anos pagando isso. Anos. Aí vai falar assim, estou na prova, não está na prova. Você que criou essa confusão na sua vida por falta de administração. Pastor, não tenho nada para ajudar na igreja. Sabe por quê? Porque você gastou tudo. Comprou não sei quantas vezes, estoura tudo. Você podia ter até muito, mas não tem porque gastou antes de ter o teu na mão. Nunca gaste antes, meus irmãos. Eu não tenho cartão de crédito. Você acredita nisso? Não vou ter. Prefiro não comprar nada do que ter um cartão. Eu passo cartão? Não passo. Não tenho nem cartão para passar. Sabe qual é o meu cartão? Aquele de débito do banco só. Tá bom demais. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Não tem cartão para passar. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Aceita isso, queridos? Vamos continuar essa conversa semana que vem? Vamos, eu tenho bastante versículos ainda para lermos, mas já passou o horário. Vamos continuar esse assunto na semana que vem, tá bom? Glória a Deus.